Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início nesta oportunidade à audiência pública com a finalidade de discutir junto à sociedade civil o projeto de lei complementar número 445/2018, que altera o plano regulador do uso do solo configurado no mapa 11 da lei complementar número 2623, de 19 de março de 2005, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba, PDDSI, e dá outras providências. Esta audiência é uma iniciativa da Comissão de Obras e Urbanismo da Câmara de Vereadores de Imbituba. Informo que o presidente da Comissão de Obras e Urbanismo, vereador Humberto Carlos dos Santos, justificou sua ausência por ter um compromisso pessoal inadiável. Compondo a mesa de autoridades, registro a presença do vereador que vai secretariar a mesa, Roberto Luiz Rodrigues, do senhor Anderson Cristiano Maximiliano, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, e também quero convidar para fazer parte da mesa o engenheiro Orestes Melo Júnior. Solicito ao secretário desta audiência pública, vereador Roberto Luiz Rodrigues, que realize a exposição temática e os procedimentos dessa audiência. O objetivo da presente audiência pública é promover ampla discussão junto à sociedade civil sobre o projeto de lei complementar número 445/2018, que altera o plano regulador e do uso do solo configurado no mapa 2 da lei complementar número 2623, de 19 de março de 2005, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba e dá outras providências. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados que deverão assinar lista de presença e poderão participar na qualidade de colaborador, apresentando sugestões por escrito, ou de expositor, apresentando sugestões oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática desta audiência pública. Primeiramente, será concedida a palavra ao Poder Executivo Municipal, que, através dos seus técnicos, farão a explanação sobre o projeto de lei. Logo após, será dada aos vereadores a oportunidade de se manifestar sobre o projeto. Em seguida, serão apresentadas as sugestões ou os questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através dos formulários que estão disponíveis no hall de entrada do plenário, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Após, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones a fim de fazerem seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões. A ordem em que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Informamos que poderão manifestar-se somente as pessoas inscritas e que esta audiência pública tem o tempo limite de 3 horas de duração. Serão aceitas inscrições que forem realizadas até 5 minutos após o encerramento da apresentação do projeto de lei pelo Executivo Municipal. Finalizando essa audiência, será concedida a palavra a representantes do Executivo e aos vereadores para que se expressem suas considerações finais. Ao presidente. Neste momento, convidamos o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, engenheiro Anderson Cristiano, para uma explanação acerca da PLC 445/2018. Boa noite a todos. Vou falar um pouco dessa alteração que foi feita lá na comunidade de Vila Nova, quando a gente assumiu a Secretaria de Planejamento, e logo em seguida a gente recebeu um comunicado do Ministério Público, onde tinha sido considerado esse trâmite como inconstitucional. Por quê? Os desembargadores tiveram uma votação lá, onde ficou no numeral de 3-2, que eles consideraram inconstitucional. Por quê? Porque essa alteração do plano diretor, ela não foi feita audiências públicas. E no Estatuto da Cidade, fala que temos que fazer 2 audiências públicas, uma partindo do Executivo e outra do Legislativo. Então, a gente poderia até, na época, promover simplesmente 2 audiências, né? Uma partindo da Prefeitura Municipal e outra da Câmara de Vereadores. Mas, para dar maior lisura ainda ao processo,
conversando com o proprietário da área, a gente resolveu iniciar tudo novamente esse trâmite. Essa alteração a gente submeteu ao Concidades, onde foi votado e, na sua maioria, foi reconhecida a alteração. Essa já tinha sido feita no outro mandato. E depois a gente também já promoveu a audiência pública promovida pelo Executivo Municipal. Então, hoje, para finalizar, o Poder Legislativo está promovendo a audiência pública e a gente está aqui para falar um pouco mais da área. Essa é uma área lá na comunidade de Vila Nova, onde foi alterada. Então, essa área ela está aproximadamente no seu talude de 400 metros da praia. Foi questionado na época qual que seria a altura e poderia ter incidência de sol na praia, só que a gente analisando no mapa parece próximo, né? Mas ela está numa distância considerável, onde depois da área edificável, a gente tem uma parte ali que é uma ZPA que não pode ser edificada, né? Então, a gente não mexeu em qualquer alteração do plano diretor, a gente só fez o trâmite, tá? Lançamos novamente ao Concidade, esse aprovou, fizemos audiência pública e agora estamos aqui com o Legislativo para fazer a audiência deles e qualquer dúvida a gente vai estar esclarecendo aí para os senhores. Eu vou aproveitar esse momento que temos aqui o engenheiro Orestes Melo Júnior, que é responsável pelo loteamento e que ele tem um material aqui para nos apresentar, audiência pública, nos apresentar. Eu não trouxe material, mas eu gostaria de falar. Ah, ok. Então ele vai esclarecer algumas dúvidas aqui quanto ao loteamento. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Para a gente sempre é um privilégio, né, dar as informações de maneira transparente, sempre, principalmente na Casa do Povo, né, uma questão até de democracia. E a gente vem, a terceira audiência pública que a gente participa nesse rito, e a gente sempre acha todas elas de suma importância, porque as pessoas conseguem ter uma visão daquilo que está sendo discutido, né? Esse imóvel, na verdade, só corrigindo, eu não sou engenheiro, infelizmente, só para o Anderson, eu não, mas eu sou proprietário da empresa, Melo e Duarte. Eu tenho a empresa há mais ou menos 15 anos em Florianópolis. A nossa empresa é a empresa que mais fez condomínios fechados na história de Florianópolis. Temos dezenas de empreendimentos realizados e há 8 anos atrás, até em função do boom que existia no país, diversificando também investimentos e enxergando Imbituba como, vamos dizer assim, uma cidade com extremo potencial, nós buscamos adquirir aqui na cidade algum imóvel que a gente pudesse desenvolver algum tipo de projeto. E, à época, nos foi trazido esse imóvel, que era um imóvel de propriedade da Hemacobras, onde era antigamente o campo da aviação, né? Do grupo Hemacobras, do porto de Imbituba, que todos vocês conhecem. A princípio, nós gostamos bastante do terreno, principalmente porque não existia nenhum óbice em relação ao terreno, problemas ambientais, por exemplo, que hoje são, vamos dizer assim, a dor de cabeça de qualquer empreendimento. Não existia área de preservação permanente, não existia curso d'água, não existia vegetação, ou seja, era uma área totalmente antropizada e própria para a gente fazer aquele tipo de empreendimento. A princípio, nossa intenção, inclusive, era fazer um condomínio fechado, mas logo em seguida nós visualizamos que um condomínio fechado naquela região traria um impacto negativo bastante grande para a comunidade local, porque, de certa maneira, trancaria a capilarização viária do bairro, né? Ou seja, as pessoas para irem para a praia ou para se deslocarem de um lado para o outro, teriam um grande muro e a gente achava que aquilo ali seria muito invasivo e a gente, vamos dizer assim, optou em não fazer isso e sim um loteamento aberto, porque um loteamento sempre traz
condições de uso também para a comunidade que fica próximo, adjacente, inclusive trazendo um desenvolvimento, valorização imobiliária para todos. Isso era a nossa intenção. O condomínio, por exemplo, quando a gente não doa a área para a comunidade. E dentro de um loteamento, 35%, no mínimo, da área, ela é destinada para a comunidade, através de sistema viário, através de área de recreação, área de lazer, praças, etc. À época, então, com essa decisão, nós fomos à prefeitura buscar o que poderia ser feito dentro do imóvel. E a prefeitura, à época, nos colocou que aquele imóvel ele possuía uma restrição para qualquer coisa a não ser um aeroporto. Ou seja, a prefeitura estava com um grande abacaxi na mão, porque se eu quisesse, naquele momento, aprovar um condomínio aeronáutico ou um aeroporto ali, eu legalmente poderia e ninguém poderia barrar, porque a própria legislação dava isso como certo. E a gente sabe que o impacto de um aeroporto no meio de um bairro seria infinitamente pior. Dessa forma, o Poder Executivo, à época, o prefeito fez um projeto de lei e encaminhou para a Câmara, para o Conselho das Cidades. Eu participei das reuniões do Conselho das Cidades. À época, o Conselho das Cidades ele possuía duas bases, uma base que era do bairro, e depois de ser votado no bairro e ter a maioria, iria para a base, que seriam as associações de cada bairro de Imbituba, para depois, então, dar o ok. E, nesse caso específico, nós tivemos votação unânime nos bairros, no bairro, me desculpe, e tivemos votação unânime também em todos os bairros, né, o Conselho total. Dessa forma, veio para a Câmara votou de maneira unânime também, e destinou o empreendimento para uma área, aliás, o imóvel para uma área residencial, retirando aquele zoneamento de aeroporto. Ok. Com isso, a gente deu início à viabilização do empreendimento. Nós conseguimos aprovar o empreendimento, tiramos alvará do empreendimento, tiramos licença ambiental prévia do empreendimento, foi aprovado pela APA da Baleia Franca, ou seja, todos vocês devem imaginar a burocracia, né, e a dificuldade que é para se aprovar alguma coisa. Eu, com sinceridade, não de uma maneira crítica, mas talvez até como tem os vereadores aqui, tem o secretário, eu trabalho com um empreendimento há 15 anos, eu, infelizmente, nunca tinha visto algo parecido. Faz 7 anos que eu dei entrada no projeto, querendo investir na cidade, trazer tenho certeza, o melhor empreendimento imobiliário que Imbituba já teve, e até agora eu não consegui. Então, isso me deixa um pouco triste, não só pela parte financeira, do prejuízo gerado por essa operação para a empresa, mas também triste pela cidade de Imbituba. Porque quando eu comprei o imóvel ali, nas adjacências, não existia tanta obra irregular como existe hoje. Então, quer dizer, o meu que eu queria fazer regular eu não consegui, e os irregulares todos fizeram, campearam e sem problema algum. Mas isso aí é só um adendo, não quero entrar nesse quesito, né? Em relação a ano passado, aliás, início desse ano, quando já estava pronto para receber a licença ambiental de implantação, que é a última licença que falta, e iniciar as obras finalmente, aí a gente é tomado de surpresa com uma decisão que nós não éramos parte dessa ADIM, porque era uma ação de inconstitucionalidade, então nós não sabíamos, era só município e Ministério Público. Foi decidido que houve um vício de origem na aprovação do projeto de lei à época, 7, 8 anos atrás, onde não houve, como o secretário Anderson colocou, como não houve uma audiência pública. Ou seja, em primeiro grau aqui o juiz ele não concedeu, ele achou que não haveria necessidade, até porque foi feito as audiências nos bairros, né, através dos conselhos, mas o Tribunal de Justiça, por 3 votos a 2, ele acabou, o próprio relator achava que não precisava, mas ele foi voto vencido, e o Tribunal de Justiça declarou a lei inconstitucional e solicitou que a prefeitura viesse a fazer as audiências públicas que foram
objeto do vício de origem. Ou seja, teria-se, como o Anderson colocou, a possibilidade de se fazer apenas as audiências públicas, mas a gente, por uma questão legal e até para mostrar transparência e também para que não ocorra mais nada, né, de obstáculo, nós preferimos que fizéssemos todo o projeto de lei novamente, né? Hoje, para vocês terem uma ideia do tamanho do abacaxi, se eu entrar com um projeto querendo fazer um aeroporto naquele terreno, a prefeitura é obrigado a me aprovar. Obrigado. Ou seja, eu sei que a intenção do MP foi positiva, né, mas acabou trazendo um grande problema. Esse problema ele está sendo resolvido através desse projeto, está sendo apresentado hoje a vocês. Essa é a terceira audiência pública que a gente faz, né? Foi sempre trazido em pauta. A gente sempre procurou, de maneira transparente também, colocar aos presentes o que é o nosso projeto, e é isso que eu vou explanar rapidamente a vocês, né? O projeto ele constitui-se de um loteamento aberto, onde mais do que 35%, quase 40% da área, em vez de 35%, que era o legal, foi destinado a áreas públicas, certo? Os lotes naquela região são lotes dentro desse zoneamento que está sendo revigorado hoje. Não, na verdade, essa seria a palavra que, inclusive, o Tribunal de Justiça colocou. Na verdade, a gente está revigorando uma lei que existia, né? Esse zoneamento ele permite lotes de 300 metros quadrados, como a maioria do município, mas nós optamos em fazer algo com um conceito diferenciado. Contratamos o arquiteto Robson Nascimento, que talvez seja o principal arquiteto do sul do Brasil. Ele fez um projeto, chama-se Imbituba Internacional, e para vocês terem uma noção, grande parte do empreendimento, a iluminação é subterrânea, existem ciclovias, os lotes mínimos, em vez de 300, são 360, até 500 e poucos metros quadrados. Ou seja, nós buscamos trazer para esse empreendimento uma qualidade que visivelmente não se enxergou ainda em Imbituba. E a gente quer contribuir com isso para que Imbituba também tenha esse empreendimento como parâmetro, e a partir daí a gente sabe que as cidades litorâneas, até por uma questão de cultura, elas fazem muito parcelamento irregular de solo, e isso é o grande câncer de um município. É o que traz o ônus para o município, é o que traz o problema para o município. E, às vezes, é até uma coisa para a gente pensar, infelizmente a burocracia, o enfrentamento de um empreendedor é tão grande que ele desiste de qualquer empreendimento e abre-se a porta para que se faça os parcelamentos irregulares, porque o seu José, que queria vender o terreno, ele não vai conseguir vender o terreno para a minha empresa. E ele vai vender o terreno para aquela pessoa que não quer enfrentar um licenciamento. Então, às vezes, ele abre mão disso aí ele vai lá, ele joga 10 carradas de barro, faz uma rua, parcela irregularmente, através de contrato de compra e venda, consegue a luz, consegue a água, e depois a gente tem um grande problema pela frente, porque a prefeitura fica com ônus do esgoto, o ônus da água, o ônus da pavimentação, da drenagem. Ou seja, isso eu coloco a vocês porque eu sei que vocês, como cidadãos, como fiscalizadores do município, a intenção de vocês justamente é essa, é conhecer o projeto, mas fica esse alerta que os municípios que, infelizmente, barram os empreendimentos são aqueles municípios que mais trazem o parcelamento de solo irregular, né? Isso é um fato, não é apenas uma opinião. Então, em Imbituba, eu acho que realmente precisa de empreendimentos, né, com qualidade, como eu falei, respeitando sempre a natureza. Como eu falei, o nosso empreendimento ele passou com 5 estrelas pela APA, da Baleia Franca, né? Então, ou seja, sempre é uma fiscalização a mais, apesar de burocrática, mas é importante, porque também nos dá segurança jurídica em relação à parte ambiental, né? Ou seja, hoje aqui o que a gente está discutindo, na verdade, nada mais é do que o revigoramento da lei que existia até dezembro do ano passado.
Dezembro não, desculpe, até janeiro desse ano. Ok? Vamos dar prosseguimento à nossa audiência pública. Neste momento, abrimos espaço para que o público possa fazer suas manifestações e seus questionamentos. Ao público será concedido o prazo de 3 minutos para realizarem suas manifestações e questionamentos, que não poderão se desviar do assunto da presente audiência. A ordem em que serão chamados os munícipes seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Solicito ao secretário que faça a leitura das proposições escritas pelo público com a identificação dos respectivos colaboradores. Peço aos nossos convidados que atentem para as contribuições do público, que façam anotações para, ao final, responderem em bloco. Vamos ao primeiro inscrito. Por ordem, então, tem um colaborador que diz o seguinte: a senhora Márcia Martins. Senhor Orestes. Orestes é você? Sim, desculpe aqui agora. Pois não. Não estava na hora da apresentação, eu acho. Hoje, Floripa tem a maioria das praias sem balneabilidade. Morei 25 anos em Floripa e vi o norte da ilha e suas praias afundarem no esgoto. Qual o seu projeto e comprometimento com saneamento e meio ambiente? Posso responder? Ok. Boa noite. Na verdade... Oi? Posso continuar? Desculpe. Na verdade, nosso empreendimento ele possui rede coletora de esgoto, né? E que possivelmente que vai ser logo em seguida, após o empreendimento ficar pronto, conectado na rede do município, né? Então, todos os lotes possuem rede coletora de esgoto. É assim, ó, é uma questão de ponto de vista, né? Se eu faço uma ET, eu tenho que, para a senhora ter uma noção, a senhora deu o exemplo de Florianópolis, e eu vou dar um exemplo prático de Florianópolis. Quando a gente faz um condomínio fechado, a gente faz a ET, e o município, ele, como é fechado, ele não participa em nada, ou seja, a ET é de responsabilidade dos empreendedores, que depois é passado aos proprietários, né, da fração dos lotes, que na verdade em condomínio fechado não é lote, é área. Quando existe loteamento, o loteamento, por exemplo, toda a parte elétrica que a gente faz, a gente doa para a Celesc. A gente faz um termo de doação, toda a rua que a gente faz, a gente doa ao município, para que o município depois faça a manutenção. Toda a rede de água a gente doa para a concessionária em Florianópolis, a Casan, para que ela possa depois fazer a manutenção, e assim por diante. Essa é a legislação do loteamento. O que ocorre? Hoje a Casan, ela não aceita a estação de tratamento de esgoto. Por quê? Um loteamento, às vezes, ele tem uma maturação de anos. Anos que eu estou falando. O que acontece? Muitas pessoas compram e acabam comprando para investimento. Então, a maturação do loteamento, ela se dá não de maneira nem média, uma maneira grande em termos de tempo. Isso faz com que a concessionária ela não tenha condição financeira de suportar a doação de uma estação de tratamento de esgoto, porque financeiramente para ela não tem renda, ou seja, como que uma concessionária recebe a taxa de esgoto? É 100% do valor da taxa de água. Se não existe casa, se não existe uma maturação ainda, não existe receita para a concessionária. A concessionária, dessa forma, por exemplo, lá em Florianópolis, como eu coloco para a senhora deu o exemplo, ela não aceita a estação de tratamento de esgoto. Então, achou-se uma alternativa que tanto não só lá em Florianópolis, como em quase todos os municípios de Santa Catarina,
que faz-se a rede coletora. Então, a rede coletora ela já fica pronta, e ela é ligada a partir do momento que a rede coletora do município, através da sua concessionária, faça a ligação, para que depois, posteriormente, não venham a ter que quebrar asfalto, quebrar a rua, coisa que a gente vê no dia a dia, né? Então, isso é feito, ela já vai estar pronta, feita e depois conectada. As casas, até o momento que não forem ligadas a rede coletora ligada na estação da concessionária, as casas provavelmente vão ter que aprovar o projeto junto ao município e vão funcionar de acordo com as casas de todos vocês aí, através de fossa e sumidouro, como é o normal, um projeto assinado por um engenheiro, e depois, posteriormente, a hora que tiver a conexão, eles também conectarão, e aí a fossa e o sumidouro ela acaba inexistindo. E no caso, se existir, por exemplo, vou dar um exemplo, uma construção multifamiliar. Então, na construção multifamiliar, que eu falo, por exemplo, um bloquinho de 10 apartamentos, vamos supor, na construção, a prefeitura exige, aí então ela exige, porque aí sim, eles fazem uma mini-estação para aqueles 10 apartamentos. Então, é mais ou menos, senão ele também não consegue aprovar e tirar o alvará do projeto. Ok? Ok. Eu só quero explicar assim, ó, a audiência pública ela é gravada, faz parte do processo. Então, assim, ó, a gente não pode permitir que perguntas sem um microfone sejam feitas, porque a pergunta que ela fez não vai aparecer na gravação, só a resposta. Então, eu peço, né, que no momento que todos têm o direito de falar, que usem o microfone no momento do expositor, porque fica melhor até para o processo todo, né, para a gente fazer da maneira correta, porque já teve problema pela audiência pública não ser feita. Então, a gente tem que fazer... e as respostas seriam em bloco, mas eu prefiro que ela seja feita uma a uma, porque daí é mais esclarecedora. Tá certo? Então, solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro expositor, para que se manifeste no microfone disponibilizado por nossos funcionários. Informo que o tempo limite de cada manifestação é de 2 minutos. Okay? 2 minutinhos. Mas vamos aumentar para 3 minutos. 3 minutos. Tá? Então, a audiência pública diz que é 2, a manifestação, mas nós vamos passar para 3 minutos, para dar tempo para todo mundo poder fazer seus questionamentos. Primeiro inscrito, secretário. Eu peço desculpa aqui se eu errar o nome, mas é Joloir de Souza. Senhores senadores, senhor Orestes, Vereador. Senador ainda não. Quase. Vereadores, desculpa. Quase isso. Isso, quase. É só uma colocação em relação à sua colocação, doutor. Hoje, como foi falado pela munícipe aqui, 3% da rede está com saneamento básico. Gostaria de saber dos vereadores qual é a posição de vocês em relação ao que foi falado, porque vai ser colocado, vai ser disponibilizado na rede pública, ponto, foi isso que foi colocado. Ou seja, não tem tratamento, não sei qual é a quantidade de moradores, não cheguei no início, mas o impacto que vai ter essa quantidade, doutor Orestes, em relação à proximidade da praia. Ontem, inclusive, nós discutimos aqui uma situação que é a preservação dessa área. No meu ver, isso vai ter um impacto muito negativo para os moradores e para toda a comunidade da Vila Nova. Então, eu gostaria da sua posição e dos vereadores, qual é a posição em relação ao empreendimento e também da prefeitura em relação à liberação desse alvará. Eu não sou contra, pelo contrário, sou auditor ambiental de um organismo certificador credenciado mundialmente, não sou radical, pelo contrário, mas eu só gostaria de saber tecnicamente como vai ser colocada essa posição, porque é uma preocupação muito grande sair de uma cidade que é Joinville, morei 30 anos lá, estou retornando aqui para casa, onde eu nasci, também quero essa cidade como todos queremos, maneira organizada, limpa e linda como ela é, mas gostaria de saber dessa posição
dos seus vereadores e também do senhor Orestes, para verificar e dar essa explanação um pouco melhor. Obrigado. Ok. Posso responder? O senhor quer responder? Pode, assim, eu até entendi um pouco o que foi falado aqui. O loteamento vai ser liberado, digamos assim, né? Inicia o loteamento. Qualquer construção que seja feita, qualquer casa que seja feita, para ter a viabilidade de construção, ela tem que dar o... Eu acho que o secretário pode responder melhor, porque o secretário que dá a liberação para a construção está aqui, que é o vereador, o secretário Anderson. Então, precisa ter, para ser construída a residência, ou o apartamento, ou o prédio, o que for construído ali, ele tem que ser responsável, né? Ele tem que fazer o... Mas a resposta, nós como vereadores, né, a gente fiscaliza, mas a resposta técnica, nós temos aqui o secretário do CEDURB que pode explanar melhor sobre o assunto. Então, quando o empreendedor ele adquire uma área, não só no município de Imbituba, mas também em qualquer local aqui do Brasil, ele precisa seguir leis, né? Lei de parcelamento do solo, ele precisa ter a sua LAP, que é a licença prévia, a LAI e a LAU, né? Então, se a gente imaginar que o solo ele é muito úmido e o lençol freático muito em cima, então, assim, possivelmente não vai ser possível nesse local dele empreender com fossa, filtro e sumidouro. O que quer dizer? Ele vai fazer o loteamento onde as residências elas não vão poder aprovar com fossa, filtro e sumidouro. Então, qual que seria a saída? Pode-se fazer vala de infiltração. Ah, tá, mas o local também não prevê vala de infiltração, porque a vala de infiltração, ela imagine que é um sumidouro mais fino e mais comprido. Também não dá vala de infiltração, porque o lençol freático está menos de 1,5 metro do fundo da vala de infiltração. Aí o que teria que fazer? Uma estação de tratamento de esgoto no condomínio. A gente já tem condomínios aqui em Imbituba que estão fazendo extração de tratamento de esgoto. No caso do Orestes, tá? Eu estou falando aqui mais da parte ambiental, que não é muito a minha, estou tentando explicar para vocês. Foi feito o projeto ambiental, eu acredito que está quase aprovado, não sei se foi aprovado no município ou na Fátima. Foi aprovado pelo município e pela APA, né? Foi aprovado, já obtém-se a LAP e está só aguardando o revigoramento da lei para que seja emitido a LAI. Então, ali vai ser estação, vai ser sistema de esgoto individual. A pessoa que adquiriu o terreno vai fazer uma fossa, filtro e sumidouro. Isso daí ele deve ter feito os estudos através de percolação, através de sondagem e obtiveram o resultado que permitiria o sistema fossa, filtro e sumidouro. Lógico que para fazer isso tem que seguir algumas normas, né? Que é a NBR 7229 que fala disso. Então a pessoa que adquirir, ela vai dar entrada posteriormente na prefeitura com a casa, né, o projeto da casa e também o projeto sanitário, que seria a fossa, filtro e o sumidouro. Só colocando também, né, eu sei que é importante para a gente ilustrar, mas, na verdade, o que a gente tem hoje aqui, o objeto da audiência pública, não é o empreendimento, certo? O objeto da audiência pública, claro que é importante até para a gente discutir de uma maneira transparente, mas o objeto da audiência pública é o zoneamento do imóvel, né, do imóvel bruto, né? Mas eu entendo a preocupação do amigo, o que o Anderson colocou, realmente foi feito o estudo de percolação de solo, nós temos ali um solo extremamente arenoso, com lençol freático bem baixo, então não tem problema em relação, não temos área pantanosa, a área com lençol freático muito alto, o senhor que é da área ambiental conhece até melhor do que eu, né? Então, esse problema ambiental nós não temos, né? Então, ali facilmente é conseguido resolver através de fossa e sumidouro, através de um projeto assinado por um engenheiro capacitado, né? E nas questões, quando houver, por acaso, que não seja apenas uma residência, que seja vamos supor, um bloco de 10 apartamentos, que seja esses 10 apartamentos, aí vão ter que também ser submetidos à apreciação do município, à apreciação da vigilância sanitária do município, onde ele vai solicitar, conforme for
a quantidade de pessoas, de contribuintes, que a gente chama na parte sanitária, conforme for a quantidade de contribuintes, talvez a necessidade de uma estação própria para aquele empreendimento. Hoje existe estações, a gente mesmo tem em outros empreendimentos, compactas, pequenas, mas com alta confiabilidade, né, que a água praticamente ela sai 99% filtrada, né, e mais ou menos seria isso aí. Vamos passar para o segundo expositor. Senhor Fred Hers. Microfone, né? 2 minutos e meio, Fred. Boa noite. O seguinte, eu moro há 35 anos já em Bituba e eu tenho umas experiências não muito boas quanto a loteamentos. Moro no Village há 31 anos, que é caótico, tá? Tem um outro projeto que, se eu não me engano, aquele do Talismã, que é lá no loteamento Hoffman. São os casos que a gente vê hoje críticos aqui em Bituba, tá? Nós temos o maior crescimento dos bairros hoje que eu vejo proporcional é no Village. Temos aproximadamente 30 prédios hoje sem infraestrutura nenhuma, tá? Então, uma preocupação que eu tenho hoje, de minha parte, é o seguinte: o que a gente vai ter de garantia que nós vamos fazer um projeto funcionar? Pelo seguinte, a gente sabe que uma obra começa, ela tem que ter uma caução, tem que ter uma sequência. O mais fácil que se viu aqui até hoje sempre foi, primeiro, vender os lotes, tá? Sem infraestrutura nenhuma. Isso é o grande caso que a gente enfrenta hoje, tá? O Village, a segunda parte que foi aprovada aqui, ela não tem sequer uma rua, não tinha iluminação, tinha gente fazendo rabicho, tá? Para começar a construir. Óbvio, com alvarás cedidos pela prefeitura. Então, nós temos hoje um problema crítico novamente a ser enfrentado. Ou seja, se não tivermos primeiro a infraestrutura toda, antes de vender lotes, terrenos e não sei o que mais, sem antes ter as ruas, nada vai adiantar. Pode ser mais um caos daqueles que a gente passa a enfrentar aqui. Então, isso é uma preocupação grande que a gente tem, tá? Ok? É elogiável a preocupação do amigo, porque, de certa maneira, digamos assim, se for feito um parcelamento de solo nessas condições, é a mesma coisa que fazer um parcelamento irregular, né? Traz o mesmo prejuízo para a cidade, se não cumprir com as obrigações estabelecidas no licenciamento, né? Então, o caso que o senhor colocou aí do Village, realmente, me desculpe, é uma situação precária. Mas por que essa situação, eu vou colocar agora para o senhor uma questão jurídica, né? O Village ele foi construído em outra época, né? A legislação do parcelamento de solo, ela previa que o empreendedor poderia vender os imóveis antecipadamente a infraestrutura. Hoje, a lei do parcelamento do solo, ela não permite isso aí. Todo parcelamento de solo, antes de ser registrado no registro de imóveis, ele passa pelo Ministério Público, aqui do município, no caso, respectivo. E isso faz com que o empreendedor assine as obrigações, inclusive constituindo crime, caso ele não o faça. Mas, além disso aí, o município ele fica com caução da maioria dos lotes. Os lotes só são liberados conforme são entregues as primeiras partes do empreendimento. E isso ocorreu, nesse tempo para cá, justamente por conta dos empreendedores lá atrás que iam, faziam apenas o licenciamento, esticavam uma planta, saía a vender, e depois não fazia a rua, deixava para o município, não fazia a parte elétrica, deixava para a Celesc, e assim ia, né? Então, isso mudou a legislação federal, mudou a legislação estadual, e hoje a gente não tem mais esse tipo de preocupação, né? O senhor vê, se o senhor for verificar os empreendimentos aprovados na última década, o senhor não vai ver nenhum deles com esse tipo de problema. Porque se ele tiver, realmente o Ministério Público coloca o empreendedor na cadeia. Qual o percentual de caução hoje? Como? Desculpe? O percentual da caução. Caução. Você falou na caução... A caução, ela passa... Sempre é feito um estudo, um orçamento do total do custo de obra, isso é apresentado para o município, e o município, através desse custo de obra,
ele sempre com uma margem bastante grande. Suponhamos, vou dar um exemplo para o senhor, assim, só para o senhor entender, né? Suponhamos que eu queira vender 10 lotes. A R$100 mil daria R$1 milhão de receita para o empreendedor. Ok, o município ele segura no mínimo 2 milhões em lotes. É sempre nessa fórmula, né? Só que no nosso caso ali... e outra questão. O empreendimento ele só pode ser vendido depois de incorporado, né? Depois de passado, por isso que precisa passar pelo Ministério Público, precisa passar pelo registro de imóveis, precisa passar por todos os órgãos, justamente porque são assinados termos de responsabilidade. E, inclusive, a LAU que o Anderson colocou, que o amigo ali como da parte ambiental conhece muito bem, é a licença ambiental de operação. Ela só é dada, ou seja, as casas só poderão ser instituídas no empreendimento posteriormente a todas as condições que na LAI, licença ambiental de implantação, eu busquei, eu no caso me comprometi. Então, a partir do momento que eu executei tudo que eu me comprometi na LAI, é me dado a licença ambiental de operação. E o habite-se, digamos assim, não seria essa palavra, porque é horizontal aqui, lá em Florianópolis é termo de entrega, aqui também de vocês, né? Como se fosse um habite-se de casa pelo município, ele só é dado também depois que o município analisa, digamos, eu disse que teria que ter uma rua de 8 metros de largura e eu fiz com 7,5. Não sai o termo de entrega. Da mesma forma que se o senhor fazer a sua casa e não der o afastamento correto, a prefeitura também não vai emitir o habite-se. Só que na sua casa o senhor vai acabar conseguindo morar. E eu, como empreendedor, não vou conseguir vender nada, porque fica tudo trancado. Entendeu? Então, hoje, vamos dizer assim, a controladoria em relação ao empreendedor, o parcelamento de solo, ela é extremamente eficaz. Isso pode ter certeza. Não, no município de Imbituba e em nenhum município aconteceria o que aconteceu aqui no passado. Infelizmente que aconteceu, né? Vamos ao terceiro expositor. Senhor Fábio Junqueira Karkoff. Boa noite a todos. Então vamos direto à pergunta, né? Eu já vou adiantar para o meu interesse, né? Eu sou proprietário de imóvel na cidade, tenho um terreninho querendo construir. Às vezes até fico pensando em que cidade que eu vou estar morando daqui 10 anos. E que então esse proprietário não deseja viver em meio ao caos urbano. Questões, tenho 5 questõezinhas rápidas aqui. 1. Audiência pública sem publicidade? Ponto de interrogação, vamos para a segunda. Existe estudo de impacto sobre a mobilidade urbana? Está disponível ao público esse estudo? Pergunta 3. A mudança na legislação municipal, plano diretor, foi mudado aí de 8 anos para cá, em algum momento, respeitou a publicidade das tais audiências públicas, né, onde permitindo, então, essas construções de 15 metros, com um índice de ocupação que não está bem claro ainda, assim, público, eu quero dizer, porque essa audiência agora, ela tinha um aviso que teria uma alteração, uma audiência para alterar hoje, né, na data, no horário de hoje, referente ao terreno, à zona tal, não sei o quê, mas não ficava nisso, ponto final. E no site lá, aliás, no e-mail que cada um se cadastra e recebe, não vi isso, a publicidade dessa audiência pública, né? Muito bem, eram essas questões, mas aí eu fiz assim, número 4, minha opinião. Henrique Lage, a partir de 1920, chegando em Imbituba, projetou Imbituba toda com avenidas amplas, até porque ele morou no Rio de Janeiro e naquela época estava sendo destruído partes do Rio Antigo por esses motivos óbvios, crescimento afunilado lá, né? Destruíram o Morro do Castelo, que foi a primeira ocupação do Rio de Janeiro. O Morro do Castelo foi simplesmente desintegrado, né? Jatos de água e da maneira que eles conseguiram lá. Minha opinião, então, Henrique Lage, a partir de 1920, projetou Imbituba toda com avenidas amplas. Infelizmente, a Avenida Renato Ramos da Silva, que é a artéria de chegada e saída desse empreendimento, não está duplicada. A mesma via já enfrenta graves problemas de mobilidade. Ela é a saída sul da cidade.
qualquer planejamento com relação à mobilidade urbana e mesmo com relação ao saneamento deve exigir essas estruturas municipais ou não, estabelecidas e funcionantes antes da ocupação dessa área. Não imaginar, não, mas isso não está estabelecido, vai levar 20 anos, que eu já ouvi o senhor Orestes falar na última audiência aqui. Não, nós temos que entregar tudo pronto, né? Mas não vai, só daqui 20 anos que vai ocupar tudo. Não é assim. Além da via local não duplicada, as estações próprias de esgotos em Imbituba não são fiscalizadas. Era isso. Pode lembrar. Eu queria responder primeiro sobre o questionamento das audiências públicas. A nossa Comissão de Finanças e Orçamento é a que mais fez audiência pública nesses 2 anos dessa legislatura. E a gente anuncia nos jornais locais, no site da Câmara, encaminhado por e-mail aos contatos, às pessoas que sempre têm interesse, no mural da Câmara, no Diário Oficial do município, no site da Câmara, né, como botei aqui, e também em todas as rádios, chamadas em todas as rádios. E a gente insiste sempre. Agora até que tem vindo alguém, mas tem audiência porque não vem ninguém, e é anunciado tudo. Então, é um problema cultural do nosso país, as pessoas não participam. Nas sessões da Câmara, toda sessão é falado, audiência pública tal dia, no início, no fim. Então, é um problema cultural de nós brasileiros, de não se preocupar. Sempre os que vêm são quase os mesmos, as pessoas que vêm. E a gente agradece e queria que fosse muito mais, que fosse a população. Mas, infelizmente, as pessoas falam sobre o problema, mas elas não querem se envolver, elas não querem vir. E nas sessões da Câmara acontece a mesma coisa. No começo do ano legislativo, até que a Câmara enche um pouco. Nas primeiras 2 sessões. Depois não vem ninguém, vem pouca gente, bem pouca mesmo. A gente queria que estivesse lotado, porque é isso, nós somos representantes do povo, nós queremos discutir, e é assim que a gente vai poder, né, construir o município que a gente quer, mas com a participação das pessoas. Então, vocês que estão aqui estão de parabéns, e lamento as pessoas que não participam. Por informação não pode ser, porque não tem mais, só se a gente fazer sinal de fumaça, não tem outra maneira. Usamos internet, usamos rádio, jornais escritos, jornais locais, então, e no mural, enfim. A resposta. Mas aqui não é a prefeitura é do lado de lá, aqui é um poder independente, é o poder legislativo. Então a gente tem o nosso site da Câmara de Vereadores, e a gente, agora na prefeitura, já é uma coisa que nós não temos poderes para isso, é um poder independente. Boa noite, Fábio. Agradeço novamente a participação do amigo, né? Sempre responsável, procurando o melhor para a cidade, e isso é uma coisa bastante importante. Quanto às questões que tu levantou, essa questão da publicidade que tu colocou, eu entendo a tua preocupação, mas eu acho que, com sinceridade e com respeito, mas eu não concordo contigo, porque essa é a 3ª audiência pública. A primeira audiência pública, sabe quantas pessoas foram? Nenhuma. A segunda audiência pública tinham, acho que 17, hoje tem 10. Se vocês vieram é porque vocês se preocuparam e vocês são cidadãos responsáveis que buscam a informação e querem participar de maneira responsável dentro do município, né? Se não tivesse tido nenhum tipo de publicidade, vocês não estariam aqui, né? Só que, como bem colocou o vereador, infelizmente as pessoas às vezes criticam, mas não participam, né? E a participação popular é onde a gente consegue mudar alguma coisa nesse país, né? Isso já é histórico. Em relação ao que o amigo colocou, do sistema viário, coisa parecida, talvez o sistema viário que nós vamos contribuir, talvez seja a nossa maior contribuição com o município. Porque hoje nós temos ruas, servidões, que foram feitas de maneira criminosa, porque foi feito à margem da lei, não foi deixado nenhum tipo de área de recreação, como o município solicita, nenhum tipo de área verde, nenhum tipo de afastamento.
As vielas estão lá estabelecidas e hoje as vielas acabam no nosso imóvel. Eu teria a possibilidade, se quisesse, como eu falei para vocês, de transformar aquilo ali num paredão, um muro, é minha propriedade, eu poderia fazer, eu tenho direito a isso. Só que aí sim, eu traria um grande problema por conta da capilarização do sistema viário. O empreendimento, como ele possui avenidas amplas, inclusive, vão ser as avenidas mais largas que existem no município, inclusive algumas com ciclovia, certo? Isso vai fazer com que as pessoas de um lado consigam chegar no outro lado, coisa que hoje tem que passar, fazer praticamente um cross por cima de pasto, desviando de boi, desviando de lixo, para chegar no outro lado. Então, essa é uma contribuição que a gente vai deixar. Em relação ao que o amigo Fábio colocou, das necessidades que tu acha que deveriam haver, quanto a estudos, isso, aquilo, eu gostaria de te colocar que, apesar de não ser objeto da nossa audiência pública, novamente, o objeto da audiência pública não é um empreendimento. A gente está ilustrando porque vocês merecem o respeito nosso e a gente, de maneira bastante transparente, até porque, teoricamente, o nosso empreendimento nem existe, né? Nós não poderíamos estar discutindo isso, porque está sendo feito hoje o revigoramento da lei. A partir do momento que revigore a lei, aí sim eu posso discutir o empreendimento. Mas o rito que foi utilizado pelo município, que foi utilizado pelos órgãos, que foi utilizado pela Câmara Municipal, são os ritos legais, os ritos que existem na lei. Eu não posso, como empreendedor, imaginar alguma coisa e oferecer alguma coisa daquilo que o rito legal não solicita, certo? Como tu, quando fizesse a tua casa, talvez tu não tenhas verificado se a existência anterior, se veio de um parcelamento irregular, porque a tua preocupação o que é? É morar, é construir. Tu foi lá, tirasse a tua viabilidade, tu construiu, mas talvez a tua casa veio de um parcelamento irregular. Mas eu não posso também te incriminar, porque o erro não foi o teu, ninguém pediu lá atrás, e da mesma forma, eu tenho que fazer aquilo que a legislação me obriga, né? Eu entendo a tua ideologia, entendo o teu ponto de vista, concordo com a maioria dele, só que eu não posso fazer alguma coisa que seja ilegal, eu tenho que fazer através de um rito, né? Que o tempo já foi esgotado, mas eu vou aproveitar, né? Para todos que estão aqui, e principalmente para ti, Fábio, doutor Fábio, todos os mapas, os documentos dessa audiência pública aqui, tudo que você quiser pesquisar no site da Câmara de Vereadores de Imbituba, vai ali, tem tudo ali, portal de transparência, tudo que quiser, de todos os projetos que tramitam nessa casa, está ali, para ver tudo que precisar, é só consultar ali, não tenha dúvida nenhuma. É a maior transparência que existe, não tem como ser diferente. As pessoas, a maioria das pessoas é que não participam, mas é só consultar, ali tem tudo. Tudo, qualquer informação sobre a Câmara de Vereadores tem no site da Câmara de Vereadores. Vamos ao quarto expositor. Maria Vieira da Rosa. Aproveitar esse momento e tá para deixar bem claro sobre o nosso Orestes, que é proprietário do empreendimento, né, que possa vir a acontecer, agradecer ele porque ele está aqui como convidado, eu convidei ele a fazer parte da mesa, justamente porque eu tenho certeza que as pessoas vieram, têm interesse em saber como é o loteamento. E nós não temos esse conhecimento técnico, nada melhor que o proprietário e o secretário do SEDUR, que dá as autorizações para explicar. Então ele vem como convidado, a Câmara de Vereadores até quer agradecer a presença dele, né, e assim, a boa vontade dele, né, em responder todos os questionamentos da população que está aqui e tem interesse em saber de que forma será. Então a gente está abrindo como vou dizer, quebrando o protocolo, porque a discussão é uma exceção, mas eu acho que é importante, né, para todos que estão aqui, eu tenho certeza que vai ser uma audiência produtiva. E, infelizmente, mais uma vez dizendo, poucas pessoas participando, a gente fica triste com isso, assim como vocês ficam, os que vieram, mas pelo menos vocês vão sair daqui com as suas dúvidas sanadas. Esse é o nosso objetivo da Câmara de Vereadores. A minha preocupação, e eu vou começar com um exemplo, vou tomar novamente o bairro do Village.
nós estamos com uma situação ali, que são os chineses colocando aquelas toras naquela região. E acontece que o meio ambiente e o SEDURB, eles autorizaram, lá, inclusive, que isso impediu que a nossa vigilância sanitária negasse o alvará sanitário para que eles funcionassem ali. Então, minha pergunta é, qual é a garantia que os órgãos públicos vão fiscalizar esses empreendimentos na questão de efluentes sanitários, né? Então, isso é a minha preocupação. Fiscalização de vocês nessa questão e a autorização que vocês têm, já que nós não temos uma rede pública, e eu gostaria de entender realmente como é que vocês vão garantir para nós que esses efluentes não vão ser jogados na nossa orla. Tecnicamente, colocando para a senhora, a preocupação da senhora é bastante justa, né? Como eu já coloquei, eu acho que hoje a maior preocupação, não só a nível mundial, mas principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um problema grave, né, em termos de saúde pública, né? E eu posso colocar assim uma situação para a senhora que é uma pergunta como resposta, né? O empreendedor, aquele empreendedor hoje, acabou aquele tempo em que qualquer um, como eu coloquei, eu acho que foi para o Fábio, ou foi por outro senhor, que o empreendedor apenas chega, abria uma planta e saía vendendo o lote, e a pessoa fazia aquele risquinho, aquela bolinha com caneta, e ele vendia e tudo certo. Foi o senhor que colocou, né? E ele vendia e não estava nem preocupado com o que ia acontecer ou com o que não ia acontecer. Não, mas eu vou responder a senhora. Mas assim, ó, é só... eu não consigo escutar, daí eu vou responder a senhora, por gentileza. Sobre a fiscalização, aí quem tem que responder é o secretário, sobre a fiscalização do município, né? Porque não compete a... Eu gostaria, talvez eu já consiga explicar até para a dona Maria, né? Fique à vontade. Dona Maria, é assim, ó, eu só ilustrei para a senhora para colocar da seguinte maneira: o empreendedor hoje que fizer algo sem qualidade, e qualidade, uma das principais situações da qualidade é a questão ambiental. Aquele que fizer alguma coisa sem qualidade, ele não vende, ele quebra. Porque as pessoas hoje que buscam os empreendimentos regulares, as primeiras preocupações que elas possuem são essas que a senhora legitimamente está colocando. E além disso aí sim, eu vou talvez responder o que o vereador colocou, o Anderson também pode responder, mas eu acho que eu já vou responder a senhora. O loteamento, se eu fizer um predinho, se eu fizer, digamos, um prédio com 100 apartamentos, ele não passa pelo Ministério Público. A legislação não exige isso aí. Um parcelamento de solo através de um loteamento, ele é obrigado a passar pelo Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público vai poder a qualquer momento me cobrar as condicionantes que eu assinei quando eu disse que ia fazer um empreendimento. Se eu não fizer aquilo que eu coloquei nas plantas, que os engenheiros, através das ARTs, os arquitetos, todo o corpo técnico assinou, eu vou responder judicialmente, inclusive através de uma ação civil pública que pode interditar o empreendimento. Então, a melhor forma hoje de parcelamento de solo realmente é através do loteamento, porque a legislação hoje ela é muito dura, muito forte em relação a isso aí, para que não ocorra isso que a senhora está colocando legitimamente, para que daqui a pouco o empreendedor, ou o que o senhor colocou, daqui a pouco o empreendedor vai lá, vou vender, beleza, vai lá, não faz nada direito. A gente tem os exemplos aqui muito bem claros em Imbituba, e talvez, por isso que eu falo que talvez lá vai ser o principal empreendimento de Imbituba, porque nós vamos fazer de uma maneira totalmente diferente, né? Então, essa é a certeza que a senhora tem, né? E se por acaso também eu não fizer nada de acordo com todos os licenciamentos, o que vai ocorrer? A prefeitura não vai me deixar
não vai dar o termo de entrega ou habite, ou seja, nenhuma casa vai sair, enquanto eu não fizer de acordo com o que está nos projetos. Funciona desse jeito, sabe? Então, a regra, hoje, ela é muito trancada, ela não tem mais espaço para aventureiro, para sacana, que vai chegar e vai ser metido a empreendedor, vai fazer mais ou menos. Não tem mais ou menos, porque o Ministério Público, ele fica ciente de todas as situações. E quando tem um parcelamento de solo, o Anderson está aqui, os vereadores estão aqui, às vezes tem um parcelamento de solo lá numa região mais afastada aqui do município, vem uma denúncia para o secretário ou para os vereadores, a dificuldade que tem de achar o proprietário do parcelamento irregular, ela é enorme. E aí o Ministério Público manda pasta vermelha solicitando também, o Anderson não consegue responder, os vereadores não conseguem responder, ninguém acha, porque não tem digital. Quando a gente faz um parcelamento de solo, todos os documentos estão ali, dali para sempre, nunca vai ficar uma cópia com o Ministério Público. Então, essa é a maior certeza da senhora. Tá, falando um pouco mais sobre o parcelamento, é muito fácil fiscalizar dentro de um loteamento aprovado. Por quê? Por mais complicado que seja, ele passa por todos os procedimentos. Então, quando a prefeitura ela recebe um loteamento, que seja de 100, 200 ou 300 lotes, que é o caso do loteamento do Orestes, a prefeitura recebe um loteamento aprovado com o crivo do cartório do Ministério Público, que isso é muito trabalhoso para conseguir, e ela recebe um loteamento com toda a infraestrutura, com água, que é de responsabilidade do loteador, com energia elétrica, que é de responsabilidade do loteador, com pavimentação, que é de responsabilidade dele, e também, se necessário, com estação de tratamento de esgoto. Então, o que a prefeitura recebe? Ela recebe uma joia, tudo pronto. Tá? Ela não precisa gastar 3 milhões anuais com máquina e com saibro, coisa que a gente gasta. O que se faz em Bituba? Passa a máquina, ensaibra, chove, passa a máquina, ensaibra e chove. Então, a gente está rasgando dinheiro público. Não é essa administração. São várias, desde a época de Henrique Lage. Se vocês pegar, a cidade era toda planejada. Olha o caos que existe. Fruto do quê? Parcelamento irregular. Talvez Imbituba seja uma das cidades que tem mais parcelamento irregular do solo. Tá? Então, se a gente pegar uma foto do Google, a gente vai ver que no centro de Imbituba, tudo organizado. Tá? Avenidas largas, com sentido duplo, e aí a gente vai se afastando e vai começando o caos. Roça Grande, Arroio, Rosa e assim por diante. O que o parcelamento traz? Nada. A pessoa vai lá, tem uma gleba, abre uma rua de 4 metros, começa a vender, aí o cara não consegue colocar energia, não consegue colocar água, ele começa a fazer gato, puxa água, faz ponteira, consome água de baixa qualidade, gera doença, sem falar que são esses cidadãos, na maioria, que depende da educação do municipal, da saúde municipal, do transporte público. A maioria não está cadastrado, não paga IPTU, não paga taxa de lixo. O que acontece? Ele não oferece nada para a prefeitura, ele só consome. Então a conta não fecha. Eu queria que a gente tivesse muito mais audiências públicas falando de loteamento, que eu tenho certeza absoluta que a gente ia morar em outra cidade, porque seria uma cidade mais organizada. Se vocês pegarem alguma cidade, tipo do Paraná, Medianeira, Céu Azul, Lucas do Rio Verde, são cidades que sobra dinheiro em caixa. Por quê? As cidades organizadas. Tá? Não existe parcelamento irregular do solo. Pode olhar no Google, são tudo quadradinha e organizadinha. Então, sobra dinheiro por quê? Porque o município ele não gasta com manutenção de rua, ele não gasta com pavimentação, enfim, só entra dinheiro. Então, os senhores imaginam aqui, olha que a gente está falando propriamente dito do loteamento do Orestes. Olha de TBI, quanto que isso vai gerar. Tá? Isso daí são divisas que entram para o município. Não é parcelamento irregular, que não entra nada, que só traz transtorno para a fiscalização da prefeitura. Então, as obras no loteamento vão ser fiscalizadas? Vão ser fiscalizadas. Mas a pessoa que adquire um terreno com toda a segurança jurídica,
com a matrícula individual, vou garantir que é muito difícil ela fazer uma obra clandestina. E a pessoa que compra um lote fruto de parcelamento irregular, onde a rua tem 4 metros, nem com emenda estadual, federal, a gente não consegue pavimentar, depois o município vai ter que se virar, tá? Ela não consegue aprovar na prefeitura, tá? E aí ela faz tudo clandestino. Então isso gera um grande transtorno para nós, tá? Então fica aqui a minha exposição sobre a diferença de um parcelamento legal, tá? Que tem que ter o crivo do Ministério Público, como eu já citei. Hoje não é tão fácil, tanto que ele está aqui 8 anos tentando aprovar, tá? E não vou dizer que é uma coisa atípica. Infelizmente, no Brasil, tem mais empresários nessa situação. Por isso que daí acaba se forçando na clandestinidade, que é mais fácil, porque do lado dele os caras estão fazendo do clandestino, infelizmente a prefeitura faz os procedimentos e acaba que não acontecendo nada, tá? Quanto à questão ali do depósito de madeira, a vigilância, a SEDURB, ela só emite a liberação depois do bombeiro e da vigilância. Então a vigilância foi e liberou, por isso que a SEDURB liberou, não é o contrário, tá? Então a SEDURB é o último local que consegue o alvará. Primeiro passa pela vigilância e para o bombeiro. Qualquer alvará de funcionamento de indústria ou de comércio no município funciona assim, né? A pessoa protocola, vai na SEDURB, é olhado o zoneamento, né? Se é apto ou não, depois eles vão no bombeiro, o bombeiro faz análise, aprova ou não, depois a vigilância sanitária e, por último, daí pega o alvará de funcionamento lá na prefeitura. Tem coisas que precisam ser revistas, a gente sabe disso, né? Quem acompanha as audiências públicas sabe que a gente está fazendo a revisão do nosso plano diretor. Já vou deixar o convite aqui, que na próxima quarta-feira, a gente vai estar amplamente divulgando, mas na próxima quarta-feira a gente vai estar apresentando aqui na Câmara de Vereadores a metodologia de revisão do plano diretor. Não foi feito nenhuma alteração, tá? A gente só vai apresentar para a sociedade imbitubense qual que é a metodologia adotada, com audiências públicas. Infelizmente, a gente tem um entendimento que as audiências públicas não têm adesão, tanto que aqui o Fred, Fábio, são pessoas que a gente já conhece, a maioria são as mesmas pessoas, então a gente vai usar um sistema de oficinas, tá? Para quê? Para trazer a população de Imbituba para dentro da revisão do plano diretor, para que depois não aconteça questionamento assim, por que pode, por que não pode. Então a gente não quer fazer uma coisa unilateral, a gente quer que a população opine e a população decida o futuro de Imbituba, tá? Nunca foi feito tanta transparência no governo, desde a época de eleição dos conselheiros, foi onde teve a maior adesão da população, tá? E todas as alterações que a gente fez audiência pública partindo do Legislativo e do Executivo. A questão da publicidade, a gente já tentou inúmeras formas, tá? Sites, rádio, jornais, grupo de WhatsApp, mas, infelizmente, a adesão é isso que a gente está vendo, tá? A população não vem para conversar com o poder público, o poder legislativo, para debater suas demandas, né? Infelizmente, é isso. Vamos ao quinto expositor. Rita Santos Ferreira. Boa noite. Boa noite. Queria colocar aqui que a audiência pública está esvaziada, né? O público não é devidamente avisado. A Câmara gasta aproximadamente 120 mil em publicidade. É importante fazer um anúncio eficiente usando jornais, rádios e toda a mídia. Só que assim, tu citasse aí que vocês colocam isso e que nós estamos aqui. Eu estou aqui porque ontem eu estive aqui, sei que hoje tem. E porque fui notificada por alguém que nos alertou disso. Por isso estamos aqui, todos, inclusive a minha colega e todos mais.
Lembram aí os vereadores que nós tivemos aqui no Fora Catalina, e quem fez a divulgação de tudo aquilo que ocorreu aqui foi nas redes sociais, nós avisando uns aos outros e nos preocupando. Ele fez uma colocação ali que a população não vem, os munícipes, então. Quando não vir, de uma forma sensata, ainda que ocupando um cargo, é um cidadão, né, da cidade, e deve ver as maneiras sensatas que devem ser tomadas decisões com relação ao coletivo, né? Porque quando tomam decisão aí, tomam por mim, como eu já tive, né, e já falei. Meu avô tomou por mim, eu quero tomar pelos meus netos. Eu aproveitei isso aqui. Outra coisa, eu quero colocar uma observação. O chamamento não especificou que é o campo da aviação, que isso, que aquilo, só pode o artigo, e ninguém se importa com isso, não está nem entendendo nada. Precisa ser mais claro a chamada, o dia e o horário de uma forma que tem que usar um óculos bem grande. Eu quero dizer para vocês que a mídia não está sendo eficiente, nada eficiente. Eu só sei quando sou chamado por amigos que sabem que eu sou da luta mesmo, tanto Catalina, quanto as dunas e tudo mais, né? Que agora comecei a me envolver mais e saber. Então, eu quero deixar registrado isso aqui. E também outra coisa, como vai ser o acesso para a praia? Entendeu? Como que vai ser esse acesso? Eu quero deixar claro que, às vezes, né, o senhor estou vendo agora, mas eu venho aqui, às vezes eu pareço ser bem ríspida, como acharam, mas, às vezes, a gente tem que ser assim mesmo. Eu não estou contra ninguém, eu estou em defesa da minha terra, certo? E, então, eu quero deixar isso bem registrado. São usados aproximadamente R$120, dá para fazer bastante circulação de mídia, inclusive, agora eu estou sabendo aqui que quarta-feira que vem, e vou procurar esclarecer, assim, bem esclarecido do que se trata, para que a população saiba, porque muita gente sofre pelo campo da aviação, mas só está sabendo que não sei o quê, que não diz nada, certo? Lamento, mas essa aqui é a realidade, tá bom? Primeiro eu responder mais uma vez, né, a Rita, conhecida da gente, amiga da gente. Faz 6 anos que eu sou vereador, e desde 2013 eu venho lutando por isso, pela divulgação, e a gente tem feito a divulgação. E eu pensava igualzinho a ti, mais ainda, eu era mais radical ainda nesse sentido. Agora, por 6 anos a gente vem insistindo, e toda a mídia foi, em jornal, em tudo, e assim, no site da Câmara, pode ver, é o projeto de lei tal, tem tudo ali, como ele o que ele discute, tem toda a transparência. Pega hoje, quando chegar em casa, abre o site da Câmara de Vereadores, o que tu quiser saber, qualquer um daqui quiser saber sobre a Câmara de Vereadores, sobre todos os projetos, tem tudo ali, tem tudo. Se tiver alguma coisa que não está a contento, avisa que a gente providencia, mas o site, desde em 2017, quando eu fui o presidente aqui, a gente modificou o site, a gente tem tentado a transparência. Nós, vereadores, nós precisamos que as pessoas venham, não tem graça estar aqui falando para 3, 4, a gente quer a casa lotada, a gente quer discussão, é para isso que a gente foi eleito, a gente não está aqui por acaso. Se a gente foi eleito é porque as pessoas acreditaram e tiveram uma votação expressiva para estar aqui, não foi escolhido pela população. Então, que graça tem a gente ficar falando para 6 pessoas, para 10 pessoas? Não é isso que a gente quer. A gente tem feito tudo. Se tiver alguma sugestão, Rita e todos aqui, sugestão para a gente divulgar outras maneiras, todas elas que a gente tem legalmente, a gente tem feito. E eu quero fazer um agradecimento aqui a todos vocês, que nas redes sociais, ali, ficam mandando, audiência pública, vamos todo mundo, tal. É isso que a população tem que fazer. Porque quando tem notícia falsa de fake news, muitos vão botando aquelas correntes, enfim, tudo. Por que não uma coisa do nosso município passar a cada um? Nós não estamos colocando isso para vocês, mas quanto mais divulgado, melhor. A gente quer que as pessoas venham. O que a gente está fazendo aqui? A gente quer representar a população e quer fazer o melhor. Então, quando a população participa, não tem esse negócio de dizer, eu sou meio chato, não tem.
tem que cobrar mesmo. Essa é a função das pessoas, dos cidadãos. É isso aí, a gente quer o nosso município. Deus foi generoso com a nossa cidade, nos deu uma cidade linda, e nós temos, como falou o secretário aqui, olhando o Google Maps, a gente vai vendo, ela foi projetada aqui no centro e depois é uma bagunça nos bairros. Nós não podemos mudar o que já está feito, mas daqui para frente, vamos cuidar daqui para frente. Então, mais uma vez, parabenizar vocês, né, que estão vindo, e que convidem mais pessoas para vir, porque é isso que nos deixa felizes, é isso que nós queremos. Nós queremos mais opiniões, nós queremos ver o que a população quer. Quando há um assunto polêmico, não tem como agradar a todos. Então, o que a gente quer ouvir? Quer ouvir, quer debater, quer dar oportunidade para cada um expor a sua por que acredita naquilo ali, e aí depois, o quê? O que a maioria decidir vai ser feito, porque não dá para agradar a todos. Então, mas quanto mais as pessoas participarem, mais difícil vai ser da gente errar nas nossas decisões, e não é isso que a gente quer acertar, mas sem ouvir as pessoas é difícil. Então a gente tem feito isso aí, a gente não tem cruzado o braço. Quando a gente conversar, depois da sessão aqui, dessa audiência pública, através do WhatsApp, qualquer iniciativa, se você, qualquer ideia que tiver para divulgar mais, a gente quer divulgar, quanto mais melhor. A gente tem feito nas mídias, mas e eu tenho visto em 6 anos que não tem dado resultado, em todas as audiências, salvo algumas, como essa que vocês, da de ontem, claro, né, foi bem divulgado, então, quer dizer, mobilizou as pessoas, e tinha um interesse grande das pessoas, né, por um motivo, um quer fechar, outro quer abrir, então isso faz com que as pessoas venham, mas quando é algo assim, as pessoas não aparecem, então a gente lamenta. E as respostas técnicas eu vou deixar para o secretário. Dona Rita, a reunião de quarta-feira, eu vou explicar aqui rapidamente o que acontece. A gente tem um plano diretor desde 2005, ele foi muito alterado, e não era para ter acontecido isso, era para ter feito uma revisão. E foi se empurrando e ninguém fez a revisão. Então, a gente decidiu fazer essa revisão, já foi uma promessa de campanha do prefeito Rosivaldo Júnior, e quando a gente assumiu, por questões financeiras, qual que era a ideia? Contratar uma empresa para fazer essa revisão, e a prefeitura, junto com, os vereadores, seria um elo entre a empresa e a sociedade para fazer isso. Por questões financeiras, a gente não conseguiu, por ser um valor muito elevado. Então, a gente teve que achar uma saída doméstica. A gente montou uma comissão, tá, através de lei, onde a gente escolheu 5 profissionais dentro da prefeitura para dar início e fazer essa revisão. Então, através de uma lei aprovada aqui pela Câmara, a gente constituiu a comissão. E essa comissão ela já está uns 4 meses trabalhando, onde a gente decidiu como seria executado a forma de chamar a população. Porque para a gente fazer uma revisão do plano diretor, é a sociedade que vai definir. Tá? Então, a gente, na quarta-feira, vai apresentar para vocês como é a metodologia, como que vai funcionar as audiências públicas, como vai funcionar as oficinas. A gente vai tentar deixar um pouco de lado as audiências, porque em Imbituba não tem uma adesão muito grande. A gente esteve em Joinville e achou muito interessante a metodologia que eles usaram lá, por tratar uma cidade grande, mas a metodologia é legal, é de oficinas, onde a gente vai na comunidade e vai ouvir todo mundo através de oficinas. Tá? Então, na quarta-feira, eu já faço convite a todos que a gente vai estar apresentando essa metodologia, que é bem interessante, né? Todo mundo se pensa, mas já estão 4 meses trabalhando nisso. Mas o que acontece? A gente tem que tomar muitos cuidados com a metodologia e com a divulgação numa revisão do plano diretor, porque qualquer cidadão pode entrar com uma denúncia no Ministério Público e acabar barrando todo esse trabalho. Então, a gente quer fazer da maior lisura possível, da ampla publicidade, para que isso não ocorra, porque aí a gente sabe que não vai agradar a todos, e aí quem querer, vamos dizer assim, apenas tumultuar o processo, aí a gente vai entender que o judiciário vai estar do nosso lado fazendo de maneira correta. Então, essa é a nossa ideia, e já quero convidar todos para na próxima quarta-feira estar aqui. Infelizmente, eu vou ter que me retirar, e quero deixar aqui o boa noite já a todos. Concluída a fase da audiência pública. Eu só tenho que responder a questão lá que ela pediu, dos 400, do acesso da praia. Né? Desculpa. Eu esqueci da senhora.
Primeiramente, né, boa noite. A senhora, na verdade, não foi ríspida, a senhora é espontânea. E a espontaneidade está naquilo que a gente acredita, né? Então, quando a gente acredita em alguma coisa, geralmente a gente é bastante verdadeiro. E que continue assim, porque a gente precisa de pessoas que acreditam naquilo que falam, né? E eu acho que tem que ser desse jeito. Em relação ao que a senhora colocou do acesso à praia, o nosso imóvel, ele não está no terreno que margeia a praia. Do nosso imóvel até a praia são 400 metros que possui outro proprietário. Boa noite. São outros proprietários, no caso. Ou seja, vou levantar aqui assim para a senhora mais ou menos entender. O nosso terreno, o campo de aviação, é como se fosse uma pista de pouso, né? Certo? Aqui está o mar, suponhamos. Entre o nosso terreno e o mar, existe uma outra gleba de terra. E aí, quando a prefeitura aprovou, o que a prefeitura aprovou? Se preocupando com essa condição que a senhora colocou, dos acessos à praia, essa faixa que encosta no outro imóvel, ela é tomada por uma via pública, uma grande avenida. Então, não tem como ter um lote de costas. Vamos supor, se eu tivesse feito todos os lotes de costas para o imóvel lindeiro ao mar, eu interromperia essa passagem. Mas não, a prefeitura, sabiamente, também o nosso próprio arquiteto, que não queria fazer um projeto, como eu falei anteriormente, os projetos têm que ser bem feitos, senão não vendem. Toda essa parte é uma grande avenida de 1,3 km, certo? Então, não tem acesso trancado. Isso, obrigado, é verdade. Ali dá de notar, ó, aquele roxo, ó, entre o roxo e o mar tem esse amarelo. O amarelo não nos pertence, os dois amarelos, no caso. Ou seja, essa linha baixa do nosso terreno em direção leste, em direção ao mar, ela é tomada por uma via pública de 12 metros de largura, com calçadas e ciclovia. Então não tem como interromper. Concluindo a fase de audiência pública, abro a palavra aos participantes da mesa, que queiram fazer suas considerações finais. O senhor deseja? A minha consideração final é mais de agradecimento a vocês, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho 8 anos vindo semanalmente para Imbituba, né? Às vezes 2, 3 vezes, e a gente às vezes se sente assim muito mal, porque as coisas não andam, né? E a gente vê a cidade crescendo irregularmente, como eu coloquei, e as coisas que deveriam, com toda sinceridade, deveria ter, para empreendimento com qualidade, tapete vermelho esticado. E a gente vê as portas fechadas, né? Então, eu coloco isso aí assim até como uma experiência para vocês que sempre participam, para que também façam um outro lado, né? Que cobrem do município essa coisa errada que se faz, né? Espanta o empreendedor. Se vocês me perguntarem hoje se eu compraria um novo imóvel em Imbituba para empreender, eu posso responder com toda sinceridade e com toda tristeza: não compraria nunca mais. Por quê? Vocês imaginam, quererem montar uma padaria e demorarem 8 anos, porque os órgãos públicos demoram 8 anos para dar uma licença para ter a padaria. A vida da gente passa, né? Então, eu gostaria de ter entrado nessa cidade para ter feito coisas belas, coisas positivas, que virasse parâmetro para todos os outros que viessem, porque a partir do momento que vira parâmetro, um produto de qualidade, aquilo ali acaba se replicando. Os outros que vêm começam... O que é o bom aqui? É lá? Como o senhor colocou o Village, eu não posso utilizar de parâmetro o Village, né? Ali é o parâmetro negativo, infelizmente, e uma área nobre, extremamente nobre. Então, infelizmente, não nos deram a condição para que isso houvesse, né? Eu fico muito triste, realmente, mas tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito bem do nosso empreendimento. Isso eu posso ter certeza absoluta. Isso fica uma promessa minha. Eu sei que eu não sou político, todo mundo fala de político, isso, aquilo, mas é uma promessa de um empresário que está, vamos dizer assim, se colocando de uma maneira correta, como os vereadores aqui se colocaram em relação às audiências públicas. A gente está querendo ter esse contato, esse diálogo, porque esse é o diálogo da democracia. Nada mais é.
rapidamente, tem um professor meu, ele é o Brandão Neto, ele é procurador da República em Florianópolis, e uma vez ele fez uma tese em Direito, e inclusive, na época eu era mais jovem, e discuti com ele na sala de aula, claro, discuti positivamente, porque a tese dele, que ele colocava, é que as pessoas não podiam falar do Legislativo. Ele foi para a Assembleia Legislativa, e hoje ele é procurador da República. Ele foi para a Assembleia Legislativa daqui de Santa Catarina e ficou lá durante bastante tempo, e ele verificou que não existia participação da comunidade. E as pessoas cobram do Legislativo, mas às vezes não participam também, né? Esse enfrentamento com educação que a senhora faz, esse é um enfrentamento legítimo que tem que ter. A gente tem que provocar, sabe? E eu também gostaria de estar explanando aqui para muitas mais pessoas, né? Infelizmente, as pessoas hoje, elas procuram ficar em casa, procuram não entrar em dividida, procuram não procurar os seus direitos, e infelizmente o nosso país está desse jeito, né? Mas o que eu quero deixar realmente é o meu agradecimento aos 2 vereadores que estão aqui, né, durante a noite, né, trabalhando, se dedicando, a vocês principalmente que vieram novamente. O Fábio veio na primeira, veio na segunda, né, Fábio? Acho que teve mais alguém que também veio. E a gente está disponível a qualquer momento, qualquer esclarecimento, e agradeço a todos. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado. A gente também agradece a sua participação. Vou passar a palavra ao vereador Roberto Luiz Rodrigues. Então, eu gostaria de registrar o que eu observei aqui na audiência pública de um assunto que nos interessa, que é o nosso bairro, mas eu preciso ressaltar um detalhe que só agora a gente vem notando. Primeiro, enaltecer o trabalho, a presença dos mesmos, ou seja, sempre o Fred, sempre o Moacir, sempre a Rita, a Márcia, que agora estou conhecendo, o esposo, enfim, o Fábio, as mesmas pessoas sempre lutando. E agora eu estou entendendo. Sempre. Não, mas sempre está Mas assim, de um modo geral, eu quero registrar que eu fico assim gratificado por saber da luta de vocês. Agora eu estou entendendo, porque quando a gente é mais jovem, a gente pouco interessa esses assuntos. Mas então, eu quero parabenizá-lo, porque eu quero fazer parte disso daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu quero fazer parte disso também, lutar, talvez estar do lado aí, porque a nossa passagem por aqui é muito rápida. Então eu estou como vereador, mas eu quero registrar também que houveram 3 reuniões, ou 3 audiências públicas, pelo que eu sei. Ele se propôs a fazer uma lá na localidade, e também não deu ninguém, depois na segunda pouca gente, e hoje. Então, eu percebo que ele é um empresário de ponta, é um empresário que está preocupado em passar a realidade do seu projeto. Quando a gente vê tantas coisas por aí, né, errado, e ele mostra com maior dedicação. Então fica aqui o meu registro, né, da sua preocupação, da sua transparência, da forma que você se expressa. Eu vim com muita boa vontade, assim, sabe? Então, parabéns. Eu acredito que a audiência pública sempre foi isso, sempre foi polêmica. As pessoas criticam porque não sabiam, etc. e tal. Mas quem sabe na próxima gestão a gente procura divulgar mais aí, né? Colocado às vezes pela Rita, que a gente entendeu ali a sua preocupação. Vamos tentar achar uma forma de anunciar isso com mais profundeza, com mais, né, mais amplo. Muito obrigado, vereador. Obrigado por participar aí. Sucesso aí. Obrigado, vereador. Só para complementar o que falou o nosso amigo sobre na aula de Direito, né, sobre a explanação. Brandão Neves. Eu, em 2017, no ano passado, né, no início dessa legislatura, eu tive a honra de presidir a casa, a Câmara de Vereadores, e fiz algumas mudanças e queriam fazer várias outras, né? Porque aquilo que eu falo é verdade, a gente quer a participação das pessoas. E aí a gente tentou mexer, né? A gente até fez um esboço, tem pronto ali de um regimento interno modificado. As sessões ordinárias, elas não podem, as pessoas não podem participar. Elas podem, sim, se inscrever com antecedência, usar 15 minutos da tribuna, né? Isso pode. Mas não pode, por exemplo, ter um assunto polêmico, assim, uma sessão ordinária. As pessoas se manifestarem não podem. E eu fui a fundo. Quando estive em Brasília, eu queria saber, porque eu queria modificar. Eu queria que fosse, quando uma sessão, que fosse um assunto de interesse, e que as pessoas viessem justamente para trazer as pessoas, para elas participarem. Que elas pudessem manifestar por 1 minuto, 2 ou 3, ou seja, e por incrível que pareça, né, não pode.
é ilegal participar. E o que é que eles dizem porque é legal? Porque eles dizem que o quê? Que nós, 13 vereadores, nós fomos eleitos para representar a população, e ali nós estamos discutindo assuntos que já foram discutidos nas comissões, passa por todas as comissões. Um projeto rápido, ele fica na casa, sei lá, 45, 60 dias. E tem projetos como um de minha autoria do trânsito na praia, ficou 1 ano na casa, né? Mas porque é amplamente discutido, audiências públicas. Então, nesse momento da sessão ordinária, as pessoas não podem participar, e não tem como modificar isso no regimento interno. Então, aí eu pergunto, como que a gente vai fazer as pessoas virem para a sessão da Câmara, né, as sessões ordinárias, se elas não podem, não têm voz, né, é complicado. Aí eles explicam isso, que os representantes, eles estão representando, né, todos eles estão representando a população, e se a população também falasse, não haveria necessidade dos vereadores aqui. Eu não concordo, mas isso é uma lei federal, não é de Santa Catarina, não é de Imbituba, é federal, que não pode, não existe. Eu procurei de todas as maneiras, eu queria que isso acontecesse, porque aí seria algo assim mais, as pessoas iam, né? E aí que bom que tem as audiências públicas, porque nas audiências públicas a pessoa pode se manifestar, falar, fazer os seus questionamentos, as pessoas responderem, aí é bom, né? Na audiência pública, eu vou a fundo na audiência pública. Eu acho, na audiência pública a gente pode estar vendo uma réplica, né? Mas sempre, agora, por exemplo, sempre com um microfone, né? Vamos ver, porque para ficar gravado, porque isso é um documento que daqui a 20, 30 anos alguém quer ver, escutar, né? Só áudio. A gente tem aqui sobre os questionamentos que foram feitos, então sempre usando o microfone. Eu quero dizer para vocês que, quanto à audiência pública, eu vou ver uma maneira da gente deixar ela mais dinâmica, né? Como? É porque assim, nós, vereadores, nós temos uma linguagem mais simples, porque nós somos, como eu vou dizer, fiscais, nós temos um conhecimento geral. Aí os técnicos é que sempre usam essas palavras, né? A gente pode, né? A gente pode estar pedindo, né? E por isso, Nós vamos procurar aperfeiçoar, mas é porque assim, a lei exige que tenha que botar a lei, entende? Então a gente, e quando se escreve muito no anúncio, a gente vê em Facebook, eu uso bastante rede social, quando a gente escreve, pode escrever uma coisa linda, mas tu escreve muito, as pessoas não leem. Então a gente tem que achar um meio termo. Assim, eu tenho certeza que é isso que vocês querem, e pode ter certeza absoluta que é isso que os vereadores querem também, tá? Então não tenha dúvida quanto a isso. E agora, agradecer mais uma vez, né, a sua participação, a sua boa vontade em estar aqui, não se opôs a nenhuma pergunta, muito pelo contrário, foi bem franco, assim como eles falaram, uma linguagem mais objetiva, e foi uma linguagem objetiva. Quero dizer que o secretário antes me disse que o senhor é engenheiro, por isso que eu chamei. Então, peço desculpa, né? Infelizmente. E quanto ao que o senhor passou aí 7 anos, né, lutando, a gente lamenta como legislador, porque o que a gente quer? A gente quer que o nosso município se desenvolva de maneira sustentável, é claro, e por tudo que o senhor explanou, por todo o seu projeto aí, ele está, né, é isso que nós procuramos. O nosso maior problema, como falou o secretário, é o parcelamento irregular de solo. Então, nós não podemos fazer daqui para frente. Então, você veio. Infelizmente, como citou ali o Fred e outros aqui citaram, nós tivemos muito problema com esse loteamento aqui no centro da cidade. O Vilagem, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, o loteamento é de uma época bem, quando se podia fazer quase tudo, né? Digamos assim. E esse outro loteamento, o Hoffman, que foi lembrado, que até hoje nenhum poste foi colocado, foi vendido vários lotes.
Então, aí as pessoas ficam nos cobrando e têm medo. E aí as pessoas que querem fazer o correto, às vezes pagam por aqueles que fizeram errado, né? Então é isso, a gente lamenta isso, né? E tomara que isso sirva de exemplo para que outro investidor que queira fazer da maneira correta um investimento em Imbituba, fazer um loteamento, que não leve esse tempo todo, né? E que a gente possa, como falamos aqui, fazer uma audiência pública com a população participando, se tiver que mudar alguma coisa, mudar, né? E a ajuda de vocês divulgando nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Nós temos que usar todos os meios que nós temos para divulgar, porque quanto mais as pessoas participarem, menos chance da gente errar, né? Todos juntos eu tenho certeza que não vamos cometer os erros. Não havendo mais nada a tratar, solicito ao secretário Roberto Luiz Rodrigues a lavratura do relatório sintético desta audiência pública e sua publicação no mural de atos da Câmara Municipal de Imbituba, podendo ainda ser disponibilizado no portal eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.